E então acaba a Guerra de Troia, o maior conflito militar da história até então. Alguns heróis voltam para casa, outros com sua morte tornam-se imortais, e alguns passam um tempo perdidos por aí. Entre esses heróis estava Enéas, guerreiro e semideus troiano. E ele, ainda que derrotado, estava incumbido de uma importante tarefa: ser o ponto de partida do maior dos impérios e fundar a maior das nações, Roma. Outros povos, estou certo, trabalharão com mais primor o bronze, farão saltar do mármore figuras que parecerão vivas, serão melhores tribunos, melhores astrônomos, mas vós, romanos, terei por missão governar os povos, impor condições de paz, poupar os vencidos e subjugar os soberbos. Estas serão as vossas artes. Esse trecho da Eneida, magnum opus de Virgílio, diz muito sobre os propósitos de sua obra e da mentalidade do povo romano e de seu imperador. Em primeiro lugar, para deixar claro que os romanos não faziam questão de ser os criadores de todas as coisas que lhes interessavam. Podiam muito bem usar a arquitetura dos gregos e a astronomia dos egípcios sem pudor nenhum. O importante era, ao menos naquele momento, exercer controle sobre a maior extensão possível do mundo conhecido. Este período, conhecido como Pax Romana, é caracterizado pela paz interna do império, mas o povo jamais deixou de conquistar e de se impor. E, além disso, a Eneida não só se propunha a exaltar o povo latino e a estimular o seu caráter belicista, mas também a desenvolver uma identidade mitológica grandiosa ao seu líder, traçando uma árvore genealógica que o ligasse a um semideus. Depois de Enéas e seus descendentes terem reinado ali durante 300 anos, Ilia, rainha vestal, grávida de Marte, dará luz a 2 gêmeos. Amamentando por uma loba de fulva pele, Rômulo sucederá ao último rei da estirpe de Enéas, construirá Mavosse os muros e denominará romanos. Do seu nome Rômulo, os que nascerem. Passará o tempo, passarão os anos, e ainda serão descendentes de Enéas, que vão submeter ao seu domínio Argos, a famosa Micenas e a pátria de Aquiles. Da nobre estirpe troiana nascerá César, cognominado Júlio, nome oriundo do grande Iulo. Seu império estender-se-á até o oceano. Além disso, cada conflito demonstrado na Eneida, que vamos detalhar daqui a pouco, servem como justificativa para os conflitos recentemente vencidos pelos latinos, como o domínio sobre o Mediterrâneo ou a colonização do Egito. E não por acaso, a forma escolhida para contar essa história e costurar todos esses diversos elementos foi a epopeia. Em primeiro lugar, pelo fato de que Roma havia adotado e adaptado muito da cultura helenística, então seu panteão era perfeitamente adequado ao dos deuses que ilustravam o imaginário da épica grega. Em segundo lugar, Virgílio não tinha intenção de se igualar a Homero, mas sim de superá-lo. Isso fica claro quando percebemos que na Eneida, nos primeiros 6 cantos, conta uma aventura, um poema de viagem tal qual a Odisseia, e nos outros 6 escreve um poema bélico, com gosto por funerais e procedimentos culturais aos moldes da Ilíada. E o terceiro motivo da escolha de formato é que, ainda que tenha sido escrito diretamente fixado em papel, diferentemente das epopeias gregas, que eram prole da tradição oral dos Aedos, a Eneida pode ser cantada para o povo, que, bom, era predominantemente analfabeto. Não apenas para o povo, mas também para os soldados, o intuito de inspirá-los antes das batalhas, mais ou menos como se fazia na Grécia. Então, nessa epopeia, o poeta Virgílio conseguiu elaborar um trabalho que contém, além da imensa sofisticação linguística e conteúdo poético, uma narrativa interessante e cabível, somada a uma propaganda política de primeiríssima linha. E o mais interessante disso tudo é que ele mesmo não ficou satisfeito com a obra. Em seu leito de morte, ao contemplar o poema que estava completo, mas não finalizado, pediu que o queimassem. Mas é claro que não queimaram. Afinal, o imperador curtiu do jeito que estava e foi assim que ficou. Bom, em resumo, a Eneida é composta por 12 cantos, que contam a saga de Enéas, um troiano filho de Vênus, Afrodite para os gregos, que viaja errante pelo Mediterrâneo, até chegar na região conhecida como a Itália, que deu origem ao povo latino. Essa história conta com 2 tipos de personagem, que são os humanos e os deuses. Os deuses são, em geral, equivalentes aos pertencentes ao panteão dos gregos, e, participando dessa narrativa estão Apolo, deus do sol, Juno, equivalente de Hera, que não gostava nada de Enéas, Júpiter, equivalente de Zeus, marido pimpão de Juno e rei dos deuses, Mercúrio, equivalente de Hermes e mensageiro dos deuses, Neptuno, equivalente a Poseidon e deus dos mares, e por último, mas definitivamente não menos importante, Vênus ou Afrodite, deusa do amor e da beleza, bastante fã dos troianos e mãe do nosso herói. Muito bem. Agora vamos para os humanos da narrativa. Anquises, paizão do herói, Ascânio, filho de Enéas com Creusa, Creusa, esposa de Enéas, Dido, rainha de Cartago, que tinha uma queda por Enéas, Evandro, ancião, Turno, rei e inimigo de Enéas na Itália, e bom, o Enéas. Legal. Galera, aos moldes do vídeo
da Ilíada e da Odisseia, eu vou fazer o possível para resumir essa história, sem tornar esse vídeo um poderosíssimo pé no saco, beleza? Bom, a história começa, assim como na Odisseia, mais pro meio, quando o barco de Enéas acabou de afundar e ele foi encontrar uma rainha em Cartago. Na cidade, ele se depara com pinturas representando a Guerra de Troia, que deixam ele bem chateado. Nesse meio tempo, Dido, a rainha, começa a gostar dele. E esse foi o canto 1 e o canto 2, que começa com Dido pedindo ao herói para contar a sua história, e ele a conta, partindo da queda de Troia na mão dos aqueus. Fala do episódio do cavalo, do incêndio da cidade e de como pretendia lutar até a morte, mas foi impedido por Vênus, que fala para ele vazar. Na saída ele encontra o fantasma de sua mulher Creusa, que o avisa que o seu destino seria apanhar muito, mas no fim fundar uma nova cidade. Então ele escapa com seu pai e com seu filho. E daí chega ao canto 3, onde continua sua jornada cheia de peripécias até encontrar a Península Itálica e aportar em Cartago. E encontrar com a rainha. O pai dele meio que morreu no caminho também. O canto 4 amarra o círculo e volta para o presente. Então ela pega e sai junto com ele para caçar e eles acabam se pegando. Só que daí, Júpiter manda Mercúrio para empatar o esquema e lembrar Enéas que ele tinha que encontrar o Lácio para fundar uma nova cidade que substituísse Troia e fosse governar o mundo no futuro. E daí ele escapa na surdina, sem avisar Dido, que acaba se matando de tristeza enquanto os troianos fogem. Então, vamos para o quinto canto, que é, a exemplo da Ilíada, um imenso relato do velório e dos jogos fúnebres realizados pelo pai de Enéas, assim que chega na Sicília. O canto sexto é a clássica visita ao mundo dos mortos. E para chegar lá, ele encontra com uma Sibila, que é basicamente uma sacerdotisa de Apolo. Ele tinha resolvido ir até o Hades, pois seu pai o chamara. E ele queria falar uma última vez com o pai, tá, e pedir uns conselhos. No canto seguinte, ele chega ao destino da viagem, o Lácio, ou Latinum, que é a terra dos latinos, que vai ser Roma. O nome do rei dessa terra é Latino, e sua filha chama-se Lavínia. Latino, que lhe oferece aliança e a mão de sua filha. Juno dá um jeito de arrumar confusão, e Turno, o pretendente anterior de Lavínia, se opõe aos troianos. Ele consegue depor Latino e se juntar às tribos da Itália contra Enéas e tenta expulsar os troianos de lá. E depois, no canto 8, Enéas arruma as alianças e prepara-se para a guerra. Entre eles, Evandro, que insiste que eles façam uma aliança com um povo chamado Etruscos. Evandro leva Enéas num tour e explica a origem de vários lugares de Roma e seus nomes. E a pedido de Vênus, Vulcano forja uma armadura para Enéas e um escudo todo especial. E aí, no canto 9, ficamos sabendo que Turno liderou um ataque contra os troianos e ateu fogo ao acampamento e nos navios. Os navios são, então, transformados em ninfas do mar por Netuno. E aí, alguns troianos escapam e vão avisar Enéas. Então, Evandro consegue uma aliança com Enéas e os etruscos, e depois ele se encontra com o rei Tarcon e com Palas, que é o filho do Evandro. E aí, Turno enfrenta os dois na margem do rio para evitar a aliança com os troianos. E aí começa o canto 11, onde Enéas celebra a vitória troiana e lamenta a morte de Palas. E daí ele acerta uma trégua com os latinos, que começam um debate sobre como eles têm que definir a batalha, porque tipo, a batalha ainda não acabou. Eles propõem então que Turno e Enéas lutem entre si e definam o resultado, mais ou menos que na Batalha dos Bastardos. O canto 12 começa então com Turno tentando enfrentar Enéas sozinho, e aí se faz um pacto para o combate singular. Porém, Joturno, irmã de Turno, provoca os Rutúlios e a batalha recomeça. Um combatente desconhecido fere Enéas, mas Vênus resolve o problema curando ele. Os troianos atacam e incendeiam a cidade dos latinos, e aí Turno volta à perseguição a troianos, desgarrados, e as forças opostas suspendem o ataque, enquanto ele e Enéas lutam. A batalha entre os dois segue feroz, e Enéas derruba Turno e pensa em poupá-lo, mas enfurecido atravessa seu peito com uma espada e finalmente o derrota. E com essa morte termina a narrativa de Enéas e começa a grande aventura de Roma. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele fica meio cansativo pro final, né, fazer esse fichamento do livro e tal, mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, poxa, comenta aqui embaixo, dá seu like, compartilha e tal. Se vocês não gostaram, explica pra gente por que você não gostou. Se você quiser contribuir com alguma matéria, ou se você tem alguma dúvida ou qualquer dica que você puder nos dar, pode entrar em contato com a gente pelo contato@canalrevisão.com.br, ou ainda, se você quiser nos ajudar de uma forma mais direta, se você quiser manter esse canal existindo por mais tempo e nossos empregos e etc e tal, a gente tem um financiamento coletivo que chama apoia.se/canalrevisão, e qualquer ajuda parece pequena, mas pode ser muito significativa para nós. Bom, é isso aí, galera. É nóis, falou!